Atos, capítulo 14. Vamos ficar em pé, irmãos? O tempo aqui hoje não posso brincar com o relógio. Atos, capítulo 14. Atos, capítulo 14. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos começar no verso 1. Diz assim: E aconteceu que em Icônio, verso 1, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E havendo montim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregaram o evangelho. E estavam assentados em Listra certo varão leso dos pés, presta atenção, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou, paralítico de nascença. E as multidões, olha o povo, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. O homem operou um milagre e já se tornou Deus, né? Versículo 12. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, deu até nome para eles, porque este era o qual falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queriam com a multidão sacrificar-lhes. Já queria oferecer adoração para Paulo e para Barnabé. E ouvindo, porém, isso, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Ora, a consciência, irmão, do homem de Deus, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isto, com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem.
Sobrevieram, pois, uns judeus de Antioquia e de Icônio que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Primeiro era adorá-los, sacrificá-los. Como eles não deixou, agora revoltaram contra e era apedrejá-los e matá-los. Quer dizer, queriam fazer do homem Deus. Está vendo? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, a Bíblia é uma grande lição, é um grande ensinamento para nós. Portanto, nessa manhã, venha abrir a revelação dela, Senhor. Venha colocá-la vivificada em nossos corações, para aprendermos coisas boas da Tua parte aqui. Fala conosco, nos ajude, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Mas fazendo aqui um pequeno retrospecto do que nós ouvimos aqui ao longo da semana, nós percebemos na quarta-feira, baseado em Romanos, capítulo 7, naquelas expressões do apóstolo São Paulo, que ele não se preocupou muito, ou não se preocupava muito com o que as pessoas iriam pensar acerca dele. Ele não sofria se elas iriam pensar bem, ou se elas iriam pensar mal acerca dele. A gente percebe, lendo aqui Romanos 7, e todos os capítulos ali, as cartas que Paulo escreveu especialmente, dá para a gente entender que tudo que ele queria é estar bem com Deus, estar bem em sua vida, em seu testemunho. Ele queria estar certo de Deus, e ele conseguiu, porque você vê ele falar isso várias vezes nas suas cartas, em Timóteo, em Tito, aos Filipenses. Você encontra expressões que mostram isso. Ele dizia: estou certo de que as aflições desse tempo presente, quer dizer, ele alcançou uma certeza. Ele dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, ele alcançou uma experiência. Ele dizia: já estou crucificado. São frases de alguém que está convicto do que ele está falando. Quando ele dizia: sede os meus imitadores, ele estava certíssimo do que ele estava falando. Quando ele dizia, em outras palavras, que ninguém pense de mim mais do que sou, pela graça, sou o que sou pela graça de Deus, coisas assim. Então você percebe que essa era a maior preocupação de Paulo, estar certo de Deus em seu testemunho, em sua vida. E aí quem alcança essa experiência, eu acho que ela para de sofrer um pouco, ou definitivamente para de sofrer, com aquele complexozinho bobo, pegajoso, que todos nós, homens, infelizmente, às vezes, temos. E o irmão Brana chega a dizer assim: mesmo nascido de novo, às vezes você tem que estar sempre lutando com aquele complexozinho bobo, de ficar preocupado, ficar sofrendo demasiadamente com o que fulano, o que ciclano, o que ele, o que ela está pensando ao meu respeito. De certa maneira é um complexo, por quê? Porque o orgulho é um complexo também. Às vezes a pessoa, ela é tão orgulhosa, mas tão orgulhosa, que ela quer que todos pensem positivamente acerca de si, todos a olhem com os bons olhos, todos deem um excelente, belo testemunho, fale excelente. Isso é uma vaidade, isso é um orgulho também. Só que, às vezes, nós não percebemos que é.
Mas por quê? Porque você está querendo proteger, resguardar, às vezes, o seu próprio nome, de alguém pensar, de alguém falar, de alguém olhar. O que ele está pensando? Você não vê isso em Paulo. Você imagina Paulo pastoreando toda a Europa. Olha bem para você ver. Dezenas e dezenas de igrejas, talvez milhares e milhares de cristãos. Aí voltamos lá em quarta-feira, não vamos ler de novo, mas aí ele vai e escreve uma carta como aquela aos Romanos, daquele grande e memorável apóstolo, dizendo: miserável homem que eu sou. Irmãos, ao longo de 2000 anos, dá pano para a manga, se for ver o que falaram sobre isso, e o que pensaram acerca desse Romanos 7. Tem gente que já falou e já pensou tanta bobagem sobre a carta de Romanos 7, quando Paulo disse: o bem que eu quero fazer, este eu não consigo, o mal que eu não quero fazer, este estou sempre praticando. Quem me livrará desse corpo do pecado? Miserável homem que sou. E aí vem interpretações à torta direita, de pessoas fazendo conjectura: nossa, olha o grande apóstolo Paulo, que triste, que depoimento, que declaração frágil que o apóstolo São Paulo deu, quando ele falou isso. O que a igreja, o que as pessoas vão pensar dele? Não, Paulo não se preocupou com isso. Por quê? Porque ele estava certíssimo de Deus. Ele sabia o que ele queria falar quando ele falou estas palavras. Ele não ficou se consumindo de preocupação. Até porque quem fica muito preocupado com o que o outro vai pensar, ou o que vai falar acerca dele, ele sempre acaba cometendo erros graves. Se eu ficar muito preocupado com o que alguém pensa a respeito de mim, eu vou errar, e vou errar muito. Por quê? Porque eu vou começar a fazer julgamentos. Eu vou julgar o caráter da pessoa, eu vou julgar o interior dela, que eu não conheço bem como Deus o conhece. Eu vou julgar o olhar daquela pessoa, eu vou julgar a expressão facial daquela pessoa, eu vou julgar pelo aparente. E o que nós aprendemos com a Bíblia? Nós aprendemos que quando nós julgamos pelas aparências, nós logo erramos o alvo. Quando na casa de Jessé foi feito um julgamento pela aparência para ungir um rei, eles estavam completamente errados. Precisou de Deus intervir, porque senão eles iriam ordenar outro a rei em Israel e não a Davi. Quer dizer, julgamento pelas aparências, julgamento pelo lado de fora. Isso todos nós iremos cair nesses erros se nós ficarmos preocupados com o que alguém está falando, pensando ao nosso respeito. Então, às vezes, é até questão de libertação, porque tem uns que sofrem muito mais do que os outros, e às vezes precisa de uma libertação. Se a irmã ou o irmão passa por ele ali no corredor da igreja e não o cumprimenta, aí logo você está preocupado com o que a irmã que passou por você e não acenou a mão, e não te abraçou, e não te cumprimentou, está pensando acerca de você. Não acenou para mim, não me abraçou, porque deve estar pensando que eu falei isto, deve estar pensando que eu fiz aquilo, deve estar... Aí começam os julgamentos que você faz aqui dentro da sua própria cabeça. E às vezes a pessoa estava com a mente em outro lugar, como dizem o ditado, com a cabeça no mundo da lua, passou e nem te percebeu. Mas aí você vai julgar, eu vou julgar, eu vou dizer assim: não me enxergou, é porque não se importa comigo. Está vendo o que é se preocupar com o que alguém está pensando ao nosso respeito? Você está com 1 milhão de pensamentos que às vezes nem sequer passa pela mente daquela pessoa. Passou por mim, não foi na minha festa, eu chamei, eu convidei, não foi. Está vendo a acepção de pessoa, não gosta de mim, está vendo? Está indiferente comigo. Talvez estava com diarreia, talvez estava passando mal,
talvez estava cansado, talvez queria descansar, queria dormir mais cedo. E quando você é convidado para ir em um lugar, você tem o direito de ir ou não ir. E quando a pessoa optar por não ir, não seja malicioso, porque pode não ser absolutamente nada daquilo que está passando pela cabeça da pessoa. Mas nós nos preocupamos com o que as pessoas pensam de nós. Está vendo? Não veio porque pensa mal ao meu respeito. Não é sempre desse jeito. Isso que eu estou dizendo. Paulo, irmãos, ele não tinha esse sofrimento aqui com ele, porque se ele tivesse, ele não teria se aberto tanto que ele se abriu. Ele não teria feito tanto de declarações que ele fez. Imagina para você ver o grande apóstolo São Paulo, solteiro, que não tinha uma companheira. Ele vem para os apóstolos e dizem assim, ó, todos vocês levam consigo uma varoa irmã. E ele disse assim, ó, eu também tenho o direito de trazer comigo uma varoa irmã. Sabe o que Paulo disse? Sou solteiro por opção, mas eu tenho o direito de ter uma mulher. Paulo, vão te entender totalmente errado. Paulo não estava preocupado se alguém iria julgá-lo mal, se alguém ia entendê-lo mal. As mentes maliciosas talvez sairiam dizendo, está vendo? Paulo está em apuros. Paulo vem e disse, eu orei 3 vezes, pedi a Deus que tirasse este espinho da minha carne, a saber, há um mensageiro de Satanás que me esbofeteia. Aí vem um teólogo e disse, o problema de Paulo era mulher. Se fosse mulher, irmão, eu acho que o que mais tinha na vida de Paulo para ele era mulher. Ele teria a mulher que ele quisesse, ele se casaria o quanto antes, bastava ele pensar em casar, ele se casaria. Mas ele não quis, ele optou ficar sozinho, porque ele não tinha parada. E uma família sofre quando um ministério como o de Paulo não tem parado. Imagina uma família como o irmão Brana. A família do irmão Brana teve que sofrer, às vezes passava meses e meses distante do profeta, e nós vamos ver um pouquinho disso nessa manhã. E isso lhe trouxe muitos e muitos problemas para o seu casamento, no mais alto bom sentido, na sua criação de filhos. Isso lhe trouxe alguns problemas que ele conta e fala aqui nessa série de mensagens, perguntas e respostas, especialmente número 1, 2 e 3. Se você tiver, você leia, que você vai encontrar muitas coisinhas ricas que o irmão Brana passou e que nós muitas vezes também passamos nas nossas vidas, e serve de lição para nos ajudar. Então você encontra que Paulo não teve essa preocupação. E o irmão Brana, a gente pode fazer um paralelo. O irmão Brana também, pelas coisas que ele falava, irmãos, você vê que ele chegou a um momento que ele não estava mais se preocupando muito com o que muitas pessoas pensavam acerca dele. Olha, eu parei de contar, mas já foram mais ou menos 8 a 10 perguntas para o irmão Brana, em apenas 4 séries de mensagens, acerca do mesmo assunto. Eles mandavam a pergunta para o irmão Brana: irmão Brana, há pessoas aqui que vieram de 1.500 milhas, e elas estão dizendo que o senhor é o próprio Messias. Aí o irmão Brana falava assim, ó, eu já falei sobre isso, vou passar por essa. Aí daqui a pouco vinha de novo: irmão Brana, estão dizendo que o senhor é o filho do homem. Aí irmão Brana: olha, elas não param de chegar, deixe-me ler outra pergunta. Aí daqui a pouco vinha: irmão Brana, uma irmã aqui disse que o senhor é o Messias. Irmão Brana: não façam isto, vocês me farão anticristo, deixe-me passar por outras, são tantas delas que me chegam todos os dias. O irmão Brana foi acostumando a lidar, umas pessoas pensando dele mais do que ele era, e já outros, por não ter revelação, pensando dele também menos do que ele era. Mas nem uma coisa e nem a outra coisa atrapalhavam a vida do profeta. A mesma coisa somos nós, irmãos. Nós temos que saber que alguém vai pensar, mas não sofra com isso. Se você for sofrer, olha como é que a irmã Renata está olhando para mim com a cara séria, com os braços cruzados. Meu Deus, será? O que ela está pensando? Ela não está pensando nada, ela está prestando atenção no que eu estou falando, entendeu? Agora você vai julgar uma expressão, vai julgar um determinado olhar,
vai julgar um determinado sorriso, vai julgar uma determinada saudação ou uma não saudação, porque alguém passou e não conseguiu saudar você? Não, irmão, nós não podemos viver dessa maneira, sofrendo com isso, porque senão você vai estar revelando aquele medo de que alguém pense mal ao seu respeito. Não queira que as pessoas estejam sempre pensando de você super bem e às vezes até mais do que deve, porque é tão ruim, irmão. Às vezes as pessoas não querem que as pessoas não esperem muito delas, mas às vezes eu acho melhor não esperar tanto e ser surpreendido positivamente, do que às vezes esperar, pôr a expectativa lá em cima e ser frustrado. Não queira que as pessoas esperem tanto de você, aonde você vai, por onde você passa, aonde você entra. Não queira isso. É um sofrimento você querer ser essa sensação, e você vai descobrir que se você for essa sensação, você vai ver que é uma tortura, é um sofrimento você ser essa sensação. As pessoas têm sempre que esperar bem, olhar bem, falar bem ao meu respeito. Não queira viver assim, sabe por quê? Porque senão você vai se autocrucificar, se torturar. Você é humano, eu sou humano. Você acha que o humano em algum lugar não vai dar vazão para alguém pensar negativo acerca dele? Em algum lugar o ser humano vai dar vazão. Em algum lugar nós iremos deixar alguma coisa humana. Nós vamos deixar alguma coisa que faz parte dessa natureza, como disse o profeta irmão Brana, aparecer. E aquilo ali é justamente o ponto aonde alguém vai pensar, aonde alguém vai falar. Então, mesmo o irmão Brana, ele sendo, e mesmo o apóstolo São Paulo sendo profetas, eles tiveram essas naturezas humanas. E com esta natureza humana que eles tiveram, vamos tomar o primeiro e o último, o alfa e o ômega, Éfeso e Laodiceia, que abriu as eras gentílicas e o que fechou as eras gentílicas. Mesmo Paulo, mesmo o irmão Brano, profeta enviado para essa era, eles eram sujeitos às mesmas paixões. Foi o que nós lemos aqui, Paulo falando com aquela multidão: não façam isto, somos homens semelhantes a vós, sujeito às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertai-vos dessas vaidades ao Deus vivo. Olha, Paulo chamou de vaidade pensar de um homem ou de si mesmo mais do que realmente deva pensar. Paulo disse: vos anunciamos que vos convertai-vos destas vaidades ao Deus vivo que fez os céus e a terra. Quer dizer, é uma vaidade tremenda você olhar e querer que todos pensem de si mais do que realmente você é. O irmão Brana e tanto o apóstolo São Paulo eram sujeitos às mesmas concupiscências, às mesmas ou à mesma humanidade. E eu anotei aqui, baseado em Romanos 7, Paulo estava sujeito às mesmas tentações que eu e que você. Por isso que ele dizia assim, ele tinha consciência: que ninguém pense de mim mais do que eu sou. E o irmão Brana, a mesma coisa, ele disse: eu sou apenas o vosso irmão, um pecador, salvo pela graça de Deus. Ele dizia: sou o que sou em Cristo Jesus. Em outras palavras, ninguém deveria supervalorizar a Paulo, porque Paulo ressuscitou o menino que caiu lá do segundo andar. Supervalorizar a Paulo, porque Paulo pegou o paralítico de nascença lá em Derbe, e então levantou aquele menino, e logo eles disseram: Paulo é o Deus Mercúrio, que se humanizou e está entre nós. Tragam as grinaldas, tragam os novilhos, e ofereçamos sacrifício a Paulo. Façamos culto à personalidade humana. Olha para você ver como que isso é perigoso. Paulo não deveria
ser supervalorizado pelo quanto Deus o usou. Ele deveria receber o quê? Receber a honra devida. Ele deveria receber o devido reconhecimento, mas não ser supervalorizado, porque tinha um ofício especial. Como também não deveria ser inferiorizado, desvalorizado, por causa da sua transparência aqui, em chegar diante de Romanos capítulo 7 e dizer assim, o mesmo espinho que entra na carne de vocês, também entra na minha carne. O mesmo pecado que você é tentado nele, eu também sou tentado. A questão é como você passa por isso e como eu passo por isso. De que maneira você reage e de que maneira eu reajo. A diferença às vezes pode estar nisso, mas ambos passamos pelas mesmas provas, pelas mesmas tentações, e vamos mais longe, divindade explicada, parágrafo 333, e até mesmo caímos nos nossos erros humanos. Interessante, tem pessoas que dizem assim, eu não suporto o erro, eu não tolero isto. Irmão, eu já ouvi pessoas dizendo isso, pastor, mas eu não tolero isso de jeito nenhum. Olha, se você e eu não toleramos, irmão, erros, você pode se preparar para o fracasso, porque a sua vida é um erro só. Eu não tolero o erro. Às vezes você não tolera do marido, mas tem que tolerar o seu. Às vezes você não tolera do filho, às vezes você não tolera do irmão, às vezes você não tolera do outro, mas e os seus que você tem que tolerar desde o dia que você se entende por gente? Você tem que lidar com ele, tolerar ele, arrastar ele, brigar com ele diuturnamente. Eu não tolero. Olha, irmão, se não tolerarmos, nós temos que estar preparados para o fracasso. Quem não tolera, muitas vezes, erros, dificuldades, fraquezas, e vou dizer mais, às vezes até pecado do outro nós temos que tolerar, e tolerar com a boca fechada muitas vezes, porque o irmão Brana disse que muitas vezes você vê, e sabe o que você faz? Você não pega o espírito do infamador, do caluniador, você corre de joelho e vai orar por ele e apresentá-lo diante de Deus. Esse é o espírito correto que o irmão Brana nos ensinou. Mas muitas vezes nós nos convertemos em difamadores, caluniadores, infamadores. Às vezes nós fazemos essas coisas, às vezes nós agimos desta maneira, e quem age dessa maneira é porque ele não consegue enxergar as virtudes. As virtudes, volto a dizer, que não deve supervalorizar. As minhas virtudes não podem me supervalorizar. Os meus defeitos não podem me desvalorizar, me inferiorizar. Os defeitos do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus irmãos, os quais nós caminhamos juntos aqui nessa caminhada da fé, estas coisas não devem nos valorizar e também não devem nos desvalorizar. Por quê? Porque é o centro. Eu acredito que esse é o centro da nossa caminhada cristã, é o centro da nossa jornada aqui. Passando disso, você tem os extremos. Você tem a supervalorização no extremo e você tem a desvalorização no outro extremo. As coisas seguem. Eu preciso de encontrar o quê? Precisamos de encontrar o centro do caminho. Por isso que o irmão Brando diz assim, a igreja tem um ministério também. Às vezes quando nós pensamos em ministério, a gente diz assim, cuidado, o pastor é um homem ungido, tem um ministério, cuidado. É verdade, tem sim um ministério dado por Deus, mas toda a genuína igreja que está dentro da igreja também tem um ministério dado por Deus. O irmão Brana diz assim, a noiva, ela terá um ministério. Perguntaram para o irmão Brana, irmão Brana, ela fará alguns prodígios e maravilhas? O irmão Brana disse, ela está fazendo agora mesmo alguns prodígios e algumas maravilhas. Ela está fazendo agora mesmo alguns prodígios e algumas maravilhas. Ela tem um ministério. Aí pronto. Aí você anda agora em cima de uma linha fina. Irmão, eu me preocupo às vezes quando eu vejo pessoas, tudo que acontece elas lançam a culpa na igreja. Gente, aonde é que está a consciência de risco?
a consciência do que pensa, a consciência do que fala. Meu Deus do céu, tudo é a igreja, é um hábito que fica comum na boca das pessoas, tudo é a igreja. Meu filho desviou, mas a igreja não tem amor também, como é que não desviaria? Meu marido morreu, mas a igreja também só pode estar em pecado. Eu me resfriei, mas a igreja também, a gente tem que ir na igreja, lá na igreja é muito frio. Mas tudo que acontece é a igreja. As minhas finanças desestabilizaram, mas também tenho que dar meu dízimo e a minha oferta, poderia estar gastando com outra coisa, mas a igreja também. Gente, tem pessoas que manifestam uma revolta contra a igreja, mesmo fazendo parte da igreja. Isso é uma coisa incrível. Tudo a igreja é culpado, tudo que acontece. Ai, mas fulano não firmou na igreja. A igreja também, né? A igreja não faz nada para poder ajudar. A igreja não beija, a igreja não abraça, a igreja não visita, a igreja não dá cesta básica, a igreja não paga as contas, a igreja, tudo é a igreja. Nunca, como eu preguei aqui na ceia, nunca eu sou culpado, eu estou sempre justificando o porquê é que as coisas dão errado, mas encontrando um bode expiatório para poder levar a culpa. A igreja hoje é esse bode expiatório, ela sempre tem que levar a culpa por alguma coisa, não sair da maneira como deveria sair. Sabe o que é isso? Falta de discernimento em saber que está relacionando com o ministério da noiva. E se você não sabe lidar com um ministério, especialmente o ministério do sacerdócio real que está nessa noiva de Cristo, você corre risco de entrar em problemas por causa do quão pesadas são as palavras. Entra em risco, entra em problema. Por quê? Porque passa a falar coisas, passa a desqualificar a igreja, porque tem um olhar natural apenas. Olha, se você olhar o marido com os olhos naturais apenas, olhos críticos apenas, olho de debilidades e fraqueza apenas, você o desqualifica de marido. Se você olha para aquela mulher com um olhar natural apenas, olhar crítico, olhar buscando algum defeito nela, você vai desqualificá-la de esposa, desqualificá-los de bom filho, desqualificá-la de igreja. Não, isso não é igreja, não pode ser uma igreja, isso não é a noiva de Cristo. É a maneira como aquela pessoa está sempre olhando as coisas. Ela não olha com os bons olhos e aí está sempre desqualificando. Como quem fosse olhar, vou tomar o profeta irmão Brana, é o exemplo mais forte para nós aqui. Quem fosse olhar o irmão Brana com aquele olhar legalista, como muitos olharam para ele lá naqueles dias, iria desqualificá-lo da condição de profeta. Como há hoje muitos críticos, irmão. Se tem uma coisa que existe hoje, são críticos do profeta que Deus enviou para essa era. Muita gente desqualifica o William Brana como um profeta de Deus. E por que desqualifica? Porque olha a sua casa, olha a sua família com um olhar totalmente diferente com o olhar que nós olhamos. Eles olham para vamos dizer assim, o Romanos 7 de William Branham, miserável homem que eu sou. Eles olham para o corpo do pecado, eles olham para as debilidades, eles olham para as naturezas humanas que o irmão Branham disse. Para bem da verdade é que nós nos livraremos 100% delas somente o dia que este corpo for literalmente transformado, que nós sairmos desse corruptível para aquele que é incorruptível. E aí olhamos sempre segundo a carne. E o que Paulo ensinou à igreja? A ninguém mais conheçamos segundo a carne. Se eu for olhar para todo mundo segundo a carne, segundo o que já ouvi, segundo o que já vi, segundo a acusação, se for olhar todos segundo a carne, irmão, estamos todos nós destituídos da glória de Deus. Ninguém poderá alcançar o arrebatamento, a transformação, se você for olhar com este olhar carnal, natural, este olhar que não é perfeito, este olhar que suspeita mal, esse olhar que faz julgamento precipitado, esse olhar
que está querendo interpretar o que as pessoas estão dizendo ou estão pensando ao seu respeito. Não, irmão, temos que nos livrar dessas coisas, porque senão ninguém presta, ninguém vale nada, senão os melhores amigos vão se tornar os nossos piores inimigos, senão quem te ama vai se tornar o seu arquirrival. Quem te ama daria o coração, os olhos, a vida por você, vai se tornar aquele que mais te odeia, aquele que, se preciso for, tira o seu coração e os seus olhos. Há uma inversão de realidades quando você não tem este olhar espiritual. Por isso que o irmão Branham disse assim, olhe as pessoas com o olhar de Cristo. Por isso que o irmão Branham disse assim, ser como Cristo, dócil, amável, puro. Ele disse, é tudo que eu quero ser como Jesus. Porque se você é como Jesus, você saberá olhar para este irmão aí, você saberá olhar para esta irmã. Agora, se não é como, se não ver como, olha, vai tropeçar, vai desqualificar. E eu digo assim, vai tropeçar como muitos já tropeçaram, vai desqualificar como muitos já desqualificaram o próprio irmão Branham. Muitos tropeçaram e muitos desqualificaram o próprio Senhor Jesus. Mas ele não pode ser o Messias. Olha quem está lavando o pé dele. Ele não pode ser o Messias. Olha de onde ele veio. Ele não pode ser o Messias. Ele come e bebe junto com os pecadores. Não pode ser ele. Quer dizer, um julgamento pela aparência. Simplesmente porque foi para a casa de Zaqueu, agora ele é corrupto como Zaqueu. Quer dizer, um julgamento pelo que estavam vendo, um julgamento pelas aparências, interpretando as coisas. O que será que estão falando? O que será que estão pensando de nós? Desqualificaram a Cristo, por quê? Porque julgaram-no pelos olhos naturais. E muitos desqualificaram o profeta e tropeçaram no seu ministério, mesmo depois de ter sido iluminados por essa mensagem, ter caminhado décadas e décadas nessa mensagem, tropeçaram nela e se tornaram incrédulos. Por quê? Porque não colocaram os olhos sobre o mensageiro e sua mensagem da maneira como deveriam colocar os olhos sobre ela. Tropeçaram mesmo, e muitos ainda tropeçarão. Por quê? Porque eles não vão conseguir ver com os olhos naturais 100% de pré-requisitos ou requisitos. Você atende todos os requisitos cristãos? Quem é que atende todos os requisitos cristãos? Irmão, não existe uma pessoa que preenche todos, absolutamente todos os requisitos do cristianismo. Por isso que nós nos escondemos em Cristo, porque Cristo preenche todos os requisitos do cristianismo. Aí quando o Pai, com o seu olhar de juízo, olha para nos condenar, sabe em quem ele olha? Ele olha em Jesus, aonde nós estamos escondidos. Aí o Pai não vê você e sua frágil, débil e desqualificada vida. O Pai olha e ele vê a vida de Jesus Cristo aperfeiçoando a nossa vida frágil e mortal aqui nessa terra. E eu fico feliz com isto. E se você conceber isso, que nele você é qualificado, nele você é aperfeiçoado, nele você cresce, nele você está caminhando rumo à fé de arrebatamento, não há um demônio do inferno que vai te tirar dessa revelação de rapto, irmão. Absolutamente nada. Agora, se os olhos forem naturais, aí vai ficar difícil. Mesmo o profeta, irmão Branham, se você fosse olhar, irmãos, talvez não possa ler isso tudo aqui, mas se você for olhar para os filhos, estou te falando isso aqui porque você e eu temos que conhecer a fundo, melhor as coisas. Olha aqui, a mensagem do irmão Branham é uma grande mensagem, mas a vida do profeta, os exemplos, o homem que ele foi,
os espinhos os quais ele pisou, os arranhões que ele teve também, é uma grande mensagem e exemplo para nós também, e nós temos que saber olhar para isto. Por isso que o irmão Brana disse assim, ó, que os meus erros, espera aí, irmão Brana, então o senhor também teve? Que os meus erros não sirvam de tropeço para você tropeçar e cair, mas que sirvam de pedras para que você pise sobre elas e atravesse o rio e rompa e saia lá do outro lado. Irmão, verdadeiro eleito não tropeça em erros dos outros, não. Verdadeiro eleito pega aquilo, faz daquilo uma pedra para poder atravessar o rio e chegar do outro lado. Uma vez o pastor Joel disse uma coisa e é verdade: a verdadeira noiva, ela nem dá escândalo e também nem fica escandalizada. Ela usa o escândalo às vezes dos outros para ver como não agir, ou seja, para servir de pedras para você pisar e atravessar o rio. É assim que temos que olhar para a mensagem, é assim que temos que olhar para a própria família aqui do próprio irmão Brana, que muitos não souberam olhar para sua esposa, seus filhos, e aí o que eles fizeram? Eles desqualificaram o mensageiro de Deus, porque muitas vezes eles viam o profeta irmão Brana pregando uma mensagem, e aí quando eles ouviam o irmão Brana pregando uma mensagem, ao invés deles olharem para a vida deles, eles pegavam o binóculo e olhavam para a família do irmão Brana, olhavam para o lugar errado. Quando o irmão Brana pregava, não era para olhar para o Billy Paul com seus problemas. Quando ele pregava, não era para olhar para José, uma adolescente. Quando ele pregava, não era para olhar Rebeca, uma adolescente difícil, Sara, uma menina apaixonada com o rock and roll. Quando ele pregava, era para olhar para a sua própria vida. Nem o William Brana tinha a capacidade de eleger os filhos dele para poder entrar no arrebatamento e fazer parte da noiva. Nós não temos, irmão, essa capacidade de eleger a nossa família para fazer parte do arrebatamento. Nós podemos crer por eles, orar por eles e reclamá-los e confiar na inteira misericórdia de Deus. Mas o profeta, quando pregava, muitas pessoas, logo eles olhavam para a casa dele e começava. Aí pronto, aí era problema. Por quê? Porque viam uma casa que não estavam 100% alinhada com o que ele estava pregando. Mas ele, como profeta, independente de estarem ou não alinhados, de submeterem ou não submeterem ao que ele estava pregando, irmão, todavia ele seguia entregando o recado. Sabe por quê? Porque se ele não entregasse, Deus iria cobrar o sangue das mãos dele. Por isso que ele disse assim, ó: se meda cruzar o meu caminho entre eu e a palavra, eu com a palavra a cortarei em pedaços. Ou seja, quando ele estava ministrando a palavra, não tinha mulher, não tinha filho, não tinha família, ou seja, a coisa iria cortar, iria pegar, iria ferir, se necessário, na sua própria casa. Quer dizer, ele fazia o seu papel. Abra aí, Ezequiel capítulo 3. Ele estava levando o recado que ele tinha que levar, entregando a mensagem que ele tinha que entregar, independente de estarem ou não alinhados. Irmão, independente de igreja, pastor, olha como vive o irmão. Olha, não é tempo mais dessas perguntinhas infantis. Pastor, mas o senhor prega, mas o irmão Brana diz, mas a Bíblia falou. Olha a condição do irmão, olha, deixa a condição do irmão para lá, preocupa com a sua condição. Olha, pastor, o testemunho do irmão, deixa o testemunho dele lá e cuida do seu testemunho. Você precisa de alcançar um testemunho também. O que importa para mim, para nós, sabe o que é? A mensagem vai brilhar sobre a semente eleita. E quando ela brilhar sobre a semente eleita, essa semente irá brotar e ela irá crescer. Eleitos não vão ficar infrutíferos, irmão. Eleito vai crescer, eleito vai prosperar, eleito vai alcançar a sua mudança, eleito vai alcançar o seu testemunho. Não se preocupe com o restante, preocupe com você. Sou eu alguém que a palavra tem causado efeito na minha vida? O irmão Brana seguiu pregando, ainda que às vezes nem a sua casa estava 100% alinhada, mas ele seguiu fazendo isso aqui, ó. Ezequiel 3, verso 17, ó: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Olha para você ver, filho do homem é o profeta.
Eu te dei por atalaia. Esse é o pregoeiro, é o profeta, sobre a casa de Israel. Israel hoje somos nós, somos a igreja. E tu, da minha boca ouvirás a palavra, como William Branham ouvia, e os avisará da minha parte. Vocês creem que William Branham nos avisou da parte de Deus? Amém? A mensagem de William Branham é um aviso ou não é um aviso? Vindo da parte de Deus. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, quer dizer, o compromisso do profeta é avisar. Não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, e aquele ímpio, a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Quer dizer, independente de alinharem ou não, eu vou falar. Independente de posicionar ou não, eu vou falar. Era a condição de William Branham. Ele tinha que falar. Por quê? Porque senão o sangue da era ia ser cobrado das suas mãos. 19. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Quer dizer, fiz a minha parte. Se ele falou e o ímpio não se arrependeu, não se endireitou, é agora pessoal. Inteira responsabilidade é daqueles que ouvem e não se posicionam. O que importa é que a voz saiu, o aviso saiu, a mensagem saiu. Agora não vou julgar Ezequiel, porque o ímpio não se endireitou. Não vou julgar Ezequiel, porque a casa de Israel não se endireitou. Não vou julgar o William Branham, porque por um tempo nem mesmo a sua casa se endireitou. Não vou fazer isso de modo algum. Porque aqui está escrito que se avisares o ímpio e ele não se converter, verso 19, da sua impiedade, ou seja, não se posicionar do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, agora é mais pesado ainda, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade e puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão à memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Quando o justo desvia, olha o que está escrito aqui, tudo que ele fez não significa mais nada. Pastor, ganhei 1 milhão de almas, não significa nada depois que se desviou. Olha para você ver, não há mais memória da sua justiça praticada, depois que pisou o sangue que foi limpo uma vez, e decidiu se voltar ao lamaçal do pecado. Está vendo? Verso 21, mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Está vendo? O profeta sendo justo, como ele foi justo, agora falando do nosso mensageiro, ele não responde pelos outros quando ele fez a sua parte. Pai não responde por filho quando ele criou, quando ele ensinou, quando ele doutrinou, quando ele fez a sua parte e este filho alcançou uma idade madura, uma idade adulta. Não tem que julgar pai por causa de irresponsabilidade de filhos doutrinados e ensinados na palavra, mas que agora decidiram tomar a seu próprio caminho, seu próprio destino. Não tem que fazer isso. Ezequiel não seria julgado pelos ímpios conscientizados que não se arrependeram. Não seria julgado pelos justos que se desviaram e foram chamados a voltar para o caminho e não voltou. Ou seja, é inteiramente individual. Volta aqui ao verso 4 para você ver, desse capítulo 3. Olha para você ver. Me parece que é isso mesmo. Ezequiel 3, verso 4. Olha para você ver aqui, responsabilidade individual. E disse-me, olha para você ver, e disse-me,
filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Você está falando com gente entendido. E se eu aos tais te enviara, certamente te daria ouvidos, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e de coração duro. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com o seu rosto, porque casa rebelde são. Disse-me mais, filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos cativos, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E aí segue, vamos virar aqui a Ezequiel capítulo 17, melhor, 18, Ezequiel capítulo 18, Deus fala, Deus sai com assim diz o Senhor, e Deus transfere a responsabilidade depois do assim diz o Senhor. Irmão, sabe de uma coisa? Ó, o assim diz o Senhor já saiu para nós. Não espere outro assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor já veio. Agora, a responsabilidade é totalmente pessoal. Deus já falou, Deus já enviou a sua voz, Deus já enviou o seu recado. Ezequiel 18, versículo 4, olha aqui, ó. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O quê? A alma que pecar, essa morrerá. Sabe o que significa? Olha aí, olha o tópico do texto. A responsabilidade é pessoal. A alma que pecar, depois que Ezequiel falou, essa morrerá. Pode ser a esposa de Ezequiel, pode ser os filhos de Ezequiel, podem ser os netos de Ezequiel, podem ser os irmãos de Ezequiel, podem ser os sobrinhos de Ezequiel, podem ser os avós de Ezequiel. A alma que pecar é essa que morrerá. Ezequiel está livre disto. Mas o assim diz o Senhor, a palavra tem que sair, não tem? Quer dizer, chega uma determinada fase, irmão, da vida da igreja, da vida do cristão, que é inteiramente pessoal. O pastor, tem gente que descansa, né? O profeta responderá pelo que pregou. Responderá pelo que pregou. Você responderá pelo que ouviu, pelo que posicionou, pelo que mudou, pela forma como reagiu quando ouviu. O profeta responderá sim, mas você acha que ele será julgado pela dureza, pela pederneira, pelo diamante duro que é o povo? De maneira alguma. Chega um determinado momento na vida do cristão que ele tem que responder por si mesmo diante de Deus. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Filhos também são a mesma coisa. Enquanto está ali no nosso bercinho, no nosso colo, enquanto a gente tem que ir lá e colocar um cobertor ou 2 cobertores porque está mais frio, enquanto a gente tem que ir lá e fazer a comidinha e cuidar direitinho, aí está sob a nossa tutela. Vamos para a igreja? Querendo ou não, vamos para a igreja. Vai se comportar na sã doutrina? Querendo ou não, vai ter que se comportar na sã doutrina. Mas, irmão, chega uma determinada fase que aqui, ó, é responsabilidade individual. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, chega um determinado momento que você, ó, abre as mãos e diz assim, ó, vai, porque agora cada um vai responder por si próprio. O diácono, por exemplo, a Bíblia diz, o pastor, por exemplo, que domine bem a sua casa, que domine bem os seus filhos, que estejam eles sob sujeição. Até quando? Chega um momento que a responsabilidade é individual. Até quando está sob os meus ensinos? Até quando está sob os meus cuidados? Até quando está dentro da minha casa? Mas chegou um determinado momento, o diácono não responde pela ação dos seus filhos.
Pastor não responde pela ação dos seus filhos, responde sim, até quando está ali, debaixo da tutela, na dependência. E o irmão Branham sentiu isso aqui, na sua pele. Foi um homem que teve essas dores, estes espinhos aqui, por um tempo. Até porque a missão, o ministério, como nós já ouvimos aqui, o ausentou necessariamente da sua casa. Por meses, às vezes. Por meses não, por décadas e décadas. O irmão Branham chegou a ser acusado nos Estados Unidos de ter deixado a sua família e ir morar nas montanhas e deixado a família à mercê, o que nunca aconteceu. Ele se ausentava para os seus momentos de campanha, consagração, viagens, porque sabia que tinha um ministério, uma mensagem para abrangir toda a era e todas as nações. Então ele vivia tenso ali, envolvido constantemente com aquilo ali. A ponto do irmão Green dizer assim, 80% do tempo do profeta William Branham foi dedicado a Deus, ao seu ministério. 20% dele foi dedicado ali ao descanso, ao lazer e à sua família. Mas 80% do envolvimento dele era em torno de uma mensagem que Deus tinha que entregar para a era da igreja. E quando ele se ausentou por isso, irmão, o diabo é astuto. O diabo sabe quando chegar. Você pode ausentar até por uma boa causa, mas o diabo, ele chega exatamente quando você se ausenta, independente de ser uma boa causa ou uma má causa, ele sempre se apresenta por ali, e se apresentou na casa do irmão Branham. E Meda, o que aconteceu? Ela perdeu o controle sobre os filhos. Sobre Billy, que já não era dela mesma, era de Hope, ficou mais difícil dela dominar. Foi o primeiro a escapar entre os dedos. Problemas na casa de um profeta. Lutas, dores, tristezas, espinhos. Miserável homem que sou, corpo do pecado, quem me livrará? O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero estou sempre fazendo. Isso bateu na casa de um profeta também. Por quê? Porque Paulo disse, varões, não façam isto, porque somos homens sujeitos às mesmas paixões, convertei-vos a Deus destas tuas vaidades, de pensarem que somos mais do que homem, profeta é homem. Cristãos, por melhor que sejam e mais consagrados que eles sejam, mulheres, por mais que sejam de oração, são seres humanos e não são seres angelicais. O irmão Branham sofreu isso na casa dele, a ponto de um dia ele chegar na sua casa, e quando ele chegou na casa dele, ele tomou um choque, sabe por quê? Porque ele passou pregando por Los Angeles, passou pregando na convenção dos homens de negócio, ficou 90 dias sem ir em casa, e ele condenou o casamento e divórcio, e ele condenou mulheres cortando até as pontinhas do cabelo. Aí quando ele chegou na casa dele, ele quase infartou, porque as menininhas estavam tudo de franjinha. Aí ele falou assim, meu Deus, que é isto? Aí quando ele chegou na igreja, ele falou, irmãos, vamos fazer aqui um culto de perguntas e respostas. Aí começou aquele monte de perguntas chegar. Irmão Branham, podemos fazer franjinha? Irmão Branham, a irmã pode cortar a ponta do cabelo? Irmão Branham, eu tive a união estável, casei em um juiz de paz, e nós nos separamos, e agora eu posso casar de novo? Aí um monte de perguntas chegou para ele, mas todas relacionadas aos problemas da sua família. Porque eram os mesmos problemas da casa dele, os problemas do restante da congregação. Porque ele não era diferente do povo, senão no seu próprio ofício e ministério. Por isso que eu estou dizendo, se não soubermos olhar as coisas como deveríamos olhar, massacraremos uns aos outros, destituiremos da glória de Deus, excluiremos da comunhão. Não é assim. O irmão Branham teve um jeito especial para lidar com aqueles problemas. Por isso, nunca penses que você ou eu sabemos mais do que o mensageiro, porque não sabemos. O irmão Branham viveu há 70 anos atrás, a era evoluiu, o conhecimento abrangeu muito mais, pastor, abrangeu, as facilidades chegou, o conhecimento avançou, realmente avançou, mas nunca teremos, com todo o atraso científico de informação, aos dias de William Branham, nunca teremos uma visão melhor do que a dele.
porque ali estava o anjo da era, o mensageiro do dia. E a luz dessa noiva não vai conseguir ir além da luz do seu mensageiro, além da revelação do seu mensageiro. Pode chegar praticamente a uma co-igualdade, porque Jesus disse: ao discípulo basta ser como o mestre. Podemos chegar ali, mas saber mais do que ele? Não. Então ele sabia como lidar com esse tipo de problema. Na sua ausência, ele chega em casa, perguntas e respostas de número 2. Onde é que está? Na sua ausência, ele chega em casa. Quando ele chega ali em casa, deixa as crianças de franjinha. Aí chega a pergunta para o irmão Brana: irmão Brana, podemos cortar a ponta dos nossos cabelos e etc? Assim, em outras palavras, eu não encontro a mensagem. Aí ele disse assim: irmãs, eu sei por que isto. As minhas filhas são culpadas disso. A minha esposa é culpada disto. Ele disse: ó, elas fizeram isto, mas eu não gostaria que fosse assim. E ele disse: agora mesmo elas estão assentadas aqui dentro, mas eu gostaria que o cabelo delas ficassem tal como Deus assim o criou. Esta era a visão do profeta. Aí vai um monte de pessoas e dizer assim: olha que linda a foto, as menininhas do irmão Brana tudo de franjinha, olha que legal, que bonito, Rebeca está de alcinha, olha aqui, Rebeca está mostrando os joelhinhos, Rebeca está de alcinha. Aí William Brana vem e sobe no púlpito e falou assim: ó, surgiu uma moda aí dos Budier, e eles dizem assim: meninas, deem uma rodadinha e mostrem os seus joelhos. E o profeta disse: isso está invadindo as igrejas, e as meninas pentecostais estão rodando e mostrando os seus joelhos. E o profeta disse: e isto é uma verdadeira desgraça para a igreja. O profeta disse: começa desta maneira. Olha para você ver o posicionamento do irmão Brana. Você não pode tomar o posicionamento de Meda, o posicionamento de Rebeca, o posicionamento de Sara, o posicionamento de Bili. Você tem que pegar o que é que o anjo da era colocou e disse como ele gostaria. Ele disse assim: ó, eu gostaria que fosse assim. Olha, irmãos, se ele disse que gostaria que fosse assim, vamos fazer como ele gostaria, não como eles fizeram lá. Se fizeram alguma coisa diferente do que ele gostaria que fosse, façamos do jeito que ele disse que gostaria que fosse, porque o jeito que ele gostaria que fosse, com certeza seria o jeito correto, o jeito padrão estabelecido por Deus. Mas ele teve que lidar com esse problema lá dentro da sua própria igreja, e ele disse: eu não gostaria que fosse dessa maneira, mas Meda, interessante, ele disse assim, ó, mas Meda, você sabe, elas vão ao salão e ela permitiu que as meninas fizessem isso, mas eu não gostaria que fosse assim. Eu gostaria que fosse de acordo com o que Paulo escreveu aos 1 Coríntios capítulo 11, que ela não corte seu cabelo. E o Paulo disse, e o irmão Brana disse: se ela cortou as pontas do seu cabelo, ela já cortou o seu cabelo. Quer dizer, ele teve que lidar com esses problemas. Sabe aonde? Dentro da igreja. E teve que lidar com esse problema dentro da sua própria casa. Quer dizer, ele viu essas coisas envolvendo ali, agindo, entrando ali dentro da sua própria congregação, mas ele veio e condenou aquilo, e ele disse assim, ó, isto é uma desgraça, é uma vergonha para a igreja. São experiências dolorosas na casa de um profeta. Aí, se aparece alguém, como muitas vezes nós somos, nós diríamos assim: William Brana nunca foi um profeta. Um pastor deve ter a sua casa 100% sobre sujeição. Agora ele aparece dizendo ser um profeta, e olhe lá como que estão as meninas dele, e elas ainda são tão pequenas. Rebeca não tem nem 18 anos de idade, 16 para 17, fazendo as coisas que estão fazendo. Olhe lá, o pequeno Billy Paul não tem 20 anos de idade, mora na casa dele, e nós sabemos o que ele fez aí com uma das meninas que moram na vizinhança. Como esse homem pode ser um profeta? Começaria pela sua casa, estaria totalmente desqualificado. Pastor, o senhor está defendendo desqualificações? Não, eu estou examinando como lidar com problemas que acontecerão até o dia do arrebatamento.
porque o profeta teve os seus, a sua igreja teve os seus, e nós podemos não ter na densidade como ele teve ali, mas podemos ter a qualquer hora, a qualquer dia também podemos ter. E aí como deveríamos agir? Deveríamos agir da maneira como ele agiu, não do jeito que nós pensamos que deve ser, mas do jeito como ele agiu, da maneira como ele julgou as coisas ali. Chegou lá na igreja, chegou as perguntas sobre casamento, uma atrás da outra também. Nós nos casamos, irmão Brana, há 21 anos atrás, pelo juiz de paz. Irmãos, a pergunta bem capciosa, a pergunta bem assim, em cima do que aconteceu com o Billy Paul. A pessoa havia passado pela mesma situação e queria saber como ficaria dela. Talvez não fosse capciosa, mas querendo um esclarecimento. Nós nos casamos há 21 anos atrás, irmão Brana, pelo juiz de paz. E foi isso correto ou errado? É porque Billy Paul também, o irmão Brana, não quis fazer o casamento, escorreram lá no juiz de paz. Aí o profeta disse, sim, não deu nem volta, foi errado. Engraçado, né? Você, interessante, ó. Muitas vezes a gente não ouve muito sobre essas coisas, mas se a moça, o rapaz estão aqui na igreja e namoram, estão aqui, fazem parte do corpo da comunhão, o irmão Bruno disse que é errado eles irem lá e casar só no juiz. O profeta disse, o casamento pertence à igreja. Aí eu optei por casar lá no juiz. Por que você optou por casar só lá? O profeta disse, o casamento pertence à igreja. Claro que existem os seus requisitos, mas ele diz, pertence à igreja. Foi errado? Aí o profeta disse, sim, o casamento pertence à casa de Deus, mas sendo que você está casado, aqui está, quando você está realmente casado. Você se casa quando você vota um para o outro, quando você promete um ao outro que você tomará um ao outro. O juiz de paz pode dar uma licença, isso é um termo legal, de viverem juntos, como esposo e esposa, sem terem o direito comum de marido e mulher. Mas quando você promete a esta moça, você promete àquele homem que você viverá fiel a ele, e você o toma para ser seu marido, você está casado então. Vocês recordam? Eu expliquei isso na semana passada e eu creio que foi. Vem, quando você promete isto, vem. Mesmo no Velho Testamento, na Bíblia, um homem ficava noivo de uma virgem, e você conhece as leis sobre isso. Ora, era o mesmo que um adultério. Certamente era quando ficavam noivos e se separavam. Quando ele prometia, era aquilo. A pergunta foi feita outro dia, me perguntaram aqui mesmo, olha as perguntas. É um anulamento, agora é na situação do filho. É um anulamento o mesmo que um divórcio? Vem, quando você me faz essas perguntas, amigos, vocês sabem o que isso faz comigo, isto me fere. É porque ele sabia por que as pessoas estavam perguntando. Aí ele dizia assim, quando vocês me perguntam essas coisas, vocês sabem que vocês me ferem. Por quê? Porque aquela pergunta tinha uma direção, era acertar o filho do profeta. Ele disse, vocês sabem que estas coisas me ferem. Quando você me faz esta pergunta, amigos, vocês sabem que estas coisas me ferem. Eu tenho muitos amigos assentados aqui, e eles se casaram 2, 3 vezes. Imaginam vocês o que estou falando nesse momento? Eu estou falando agora mesmo do meu próprio filho, o Billy Paul. Separaria eu, Billy Paul, agora da sua esposa? Claro que eu não faria isso. Billy Paul casou-se com uma mocinha e veio e disse assim, papai, eu vou me casar. Eu estava lavando meu carro e eu disse, você vai bater a sua cabeça na parede, meu filho. Simplesmente continuei lavando meu carro assim, e eu disse, vá em frente, simplesmente continue do mesmo jeito, se não podes me ouvir. Ele saiu por ali, disse à sua mãe, e a sua mãe riu dele. Vocês sabem o que ele fez? Ele fugiu com uma mocinha.
que ainda estava fazendo o primário, e ele se casou com ela sem a nossa permissão. Porque nos Estados Unidos os pais têm que permitir o casamento. Sem a nossa permissão. Nós fomos e anulamos o casamento. Eu e o pai desta menina, nós anulamos o casamento. Mas ele já estava casado com ela de todos os modos. Ele é o meu filho, está sentado aqui agora mesmo, ouvindo o que eu estou dizendo. É exatamente isto. Quer dizer, problemas na sua casa, que daria para muita gente tropeçar. E o duro é que ele ainda cuidava da fila de oração, os cartões de oração, e foi o menino que Deus permitiu ver o anjo. Foi o menino que Deus queria que o irmão Branham andasse sempre com ele. Aí depois o irmão Branham falou assim: Billy, está vendo essa Bíblia aqui? Essa Bíblia vai ficar para José, viu? Essa Bíblia não vai ficar para você. José será um pregador, você não. José calçará as minhas sandálias, você não. Você se enredou todo. Isso foi o profeta. Maneira como ele lidava com os problemas. Não estava isento de problemas, mas tinha uma maneira como lidar. Então ele segue assim: ele veio até mim com uma moça com a qual ele vive. Agora, ela é minha nora. Meu duro, é tanto problema, irmão. Mas é assim mesmo. Foi lá, casou com a menina, anularam o casamento. Mas sabe o que o profeta disse? Ele juntou com uma menina aí. E ele veio até a mim com uma menina a qual ele vive. Depois da separação. Ele veio até a mim com uma menina com a moça com a qual ele vive. Agora, essa moça é minha nora. E eu tenho até um netinho. E eles estão assentados aqui, a minha nora, o meu neto. E Billy Paul me disse: papai, o senhor me casará? Eu disse: de modo nenhum, Billy, você já é um homem casado. De modo nenhum, eu não vou fazer o seu casamento. Quer dizer, o profeta tinha restrições. Não significa que ele não fazia. Ele tinha restrições em fazer casamentos de pessoas que já haviam sido casadas. Ele tinha restrições, porque havia um filtro, havia uma Bíblia, havia um discernimento, e muitas vezes ele analisava caso por caso. Tinha coisa que ele dizia: preciso de te ver em uma entrevista particular. As perguntas chegavam, e ele dizia assim: quero te ver em particular. E ele chegou a dizer: para saber se você está me falando a verdade ou mentindo. Era o discernimento de espírito que ele tinha em uma dimensão muito maior do que a nossa. De modo nenhum, você já é um homem casado. Aí o profeta disse assim: este é o meu próprio filho. Não acham vocês que isso corta o meu coração, não poder casá-lo? Gente, isso aqui é tropeço para muita gente, mas isso aqui faz o William Branham mais profeta para mim, porque é a sinceridade dele dentro da sua própria casa, na vida com os quais ele mais amou aqui nessa terra, a sinceridade dele. Ele disse: você acha que isso não me corta o coração? Quando eu o embalava em meus braços e fazia tudo o que eu podia fazer, eu fui pai, eu fui mãe para ele. Vocês não acham que isso me mata dizê-lo? Mas é a verdade. Certamente o meu filho está sentado aqui ouvindo estas coisas. Minha nora, meu netinho está sentado aqui ouvindo também estas coisas. Agora, mas eu lhes digo que isso está errado, o que eles fizeram. Isto está errado, o que eles fizeram. Porque eu tenho que fazê-lo, eu preciso dizer. Eu estou preso unicamente com a palavra. Está vendo aí o que é Ezequiel capítulo 18? Eu estou preso unicamente com a palavra. Alinhando ou não, obedecendo ou não, estando certos ou errado, eu irei falar a palavra. Por quê? Porque não porque queira estar livre do sangue de vocês, mas porque tenho a esperança de que o justo em desobediência acertará a sua vida. Olha para vocês verem. Eu digo isso. Você foi casado por um juiz? Você deveria ter sido casado na igreja, Billy, pelo ministro. Esta é uma coisa decente para um cristão fazer. Então, quando pensar em casar e não casar na igreja, lembre que
O profeta disse: casar na igreja é uma coisa decente para um cristão fazer. Mas sendo que você já fez aquela promessa e voto, e se casou, e está há 21 anos casado com ela, eu penso que está bem, prossigam assim como vocês estão. Você diz: bom, a pergunta pode ser: devo eu vir e casar novamente, sendo que casei apenas em um juiz de paz? Se você desejar, não tenha nada em sua mente que atrapalhe sua fé, porque se há alguma coisa lá, você não pode ir mais longe do que está. Pare aí agora mesmo. Quando aquele ponto de interrogação chega, é aí aonde você termina, bem aí. Mas agora, para mim, isso estaria certo, vocês estão casados já, deixe assim como está. O homem que me batizou, olha aqui, teve uma pessoa que me perguntou, acho que foi em Belo Horizonte: pastor, o homem que me batizou viveu assim, 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 assado, e aí? Eu devo me batizar? Nós não sabíamos da condição dele, devemos batizar de novo? Ainda bem que eu falei: irmão, eu acho que não precisa, não tinha nem lido isso. Tem hora que a gente acerta, né? Quando erra, a gente tem que voltar e consertar. O homem que me batizou no nome do Senhor Jesus Cristo foi o que me expulsou da igreja batista. Ele não creu em toda a palavra, porque eu não concordava com ele sobre as mulheres pregadoras. Bem, isto não me fez rebatizar de novo. Vem, certamente não há necessidade, mas lembre-se, estas coisas acabam comigo. Eu tenho amigos do peito, assentado aqui, homem e mulher, que arrancaria seu olho e me daria, se eu os pedisse. E eles são casados 2 vezes, alguns já estão no 3º casamento, assentados aqui, disse o irmão Branham. Eram boas pessoas, amigos dele, frequentavam a igreja dele, mas isso não atrapalhava ele continuar ensinando e pregando a verdade. Quer dizer, aquelas pessoas assentadas ali, casadas 2, 3 vezes, quando ouviam o irmão Branham condenar aquele tipo de situação, irmão, você imagina se ela fosse aquela pessoa do início da nossa palestra, que vivia preocupada com que alguém, meu Deus, William Branham falou disso hoje no culto, o que o irmão vai pensar de mim, o que alguém vai pensar de mim, vai falar que o irmão Branham falou para mim, jogou uma indireta para mim. Imagina, eles estavam sentados ali, o irmão Branham tratando o assunto e falando assim: temos aqui amigos do meu peito, ele diz, que estão envolvidos nessa situação. Eles me cortam falar sobre isso, mas eu tenho que falar. Ezequiel é assim. Amém? Mas lembre-se, essas coisas acabam comigo. A gente não gosta de falar, não gosta mesmo. Eram coisas que eu tinha para falar um dia desse para trás, algumas coisas aqui, mas tem coisa que às vezes a gente não quer falar, às vezes para não ferir, para não machucar, para não lançar maus entendidos. Mas lembre-se, essas coisas acabam comigo. Eu tenho amigos do peito, assentados aqui, homem e mulher, eles me dariam seu coração se eu os pedisse. Talvez casados 3 vezes, 2, 3 vezes, assentados bem aqui agora. E o meu próprio filho, meu próprio neto, minha nora, estão aqui, eu os amo. Veja, Billy, como eu coloquei ao seu lado e como ele tem se colocado ao meu lado. Mas para dizer a verdade é esta, e esta é a verdade real que eu devo sustentá-la. Interessante você discordar radicalmente do seu próprio filho, porque é casado 2 vezes, mas ainda assim era o menino que ele deixava ficar atrás do púlpito com os braços abertos assim. Se papai ficar fraco, eu tiro ele do púlpito. Se papai ficar fraco, eu levo ele para o carro, levo ele embora. Essa chama a linha da graça. Este é o caminho da misericórdia, irmãos. Eu poderia sair daqui hoje, e eu poderia telefonar agora mesmo para as Assembleias de Deus, para algumas pessoas, e eu poderia lhes dizer: eu estava totalmente errado. Eu poderia ligar para as Assembleias de Deus e dizer: eu estava totalmente errado, eu não vou ficar com aquela palavra, eu vou ficar com vocês. Provavelmente, muito em breve,
eu seria a pessoa mais popular dessa nação, para uma daquelas organizações. Provavelmente eu teria um grande nome no meio deles. Eu não estou me importando com o meu nome ou com o que as pessoas pensem de mim. Eu me preocupo com esta verdade real. Está vendo? Eu não me preocupo com o que eles dizem de mim ou com o meu nome, por causa da maneira como eu tenho me posicionado. Eu me preocupo é com essa realidade aqui, ó. Mas eu tenho que ser sincero, eu seria um hipócrita se eu fizesse aquilo. Eu seria um hipócrita se eu permanecesse aqui, porque o meu próprio filho que está aqui esteve comprometido com uma menina, e eu disse, se mesmo que ele não teve a cerimônia que ele disse sobre ele, não importa se ele viveu com uma mulher, ou se ele dormiu com uma mulher, aquela menina, ou seja, Billy sempre esteve ali, ele foi com ela, ele deu um voto a ela ali, e ela era sua esposa, eles se casaram diante de um juiz. Agora, ele é um homem casado 2 vezes. Se fosse eu que estivesse no lugar de Billy, seria a mesma coisa, seria um homem casado 2 vezes. Nós temos que ser honestos. Se eu não posso ser honesto com o meu filho, eu não posso ser honesto com vocês. Se eu não posso ser honesto com vocês, eu não serei honesto com Deus. Eu quero que vocês creiam que o que eu vos falo é a minha verdadeira boa opinião. Não faça nada mais fora disso. Simplesmente diga-o da maneira que o disse, porque eu vos digo a verdade. Simplesmente, no nosso próprio grupo assentado assim, ó, eu creio assim. Eu sei que vos cortei um pouquinho agora, mas eu quero lhes dizer, quando vocês chegarem a mim e me perguntarem qualquer coisa, eu vou lhes dizer da melhor maneira que sei. Se isto é a palavra, não me importa. Se isto me condena, me corta, eu tenho muitos embaraços que deveriam ser tirados de mim, exatamente. Mas, quando vocês me perguntam qualquer coisa, eu lhes direi exatamente aquilo que eu creio. Se eu lhes disser alguma coisa, aquilo é a verdade. Sempre tentei viver dessa maneira. Esta é a maneira que eu desejo viver e morrer, sendo honesto com qualquer um. Parágrafo 180. Deus me enviou aqui para isso, para poder te ajudar. E eu quero ser uma ajuda para vocês. E não me importa se isto me fere ou se isto fere a vocês. Eu tenho que dizê-lo de qualquer maneira. Mas agora, no caso do casamento e divórcio, eu vos tenho pedido como um irmão, fiquem quietos até que ouçam de mim, ouçam os meus conselhos, simplesmente sigam em frente como vocês estão vivendo, mas ouçam os meus conselhos, disse o irmão Branham. É bom, né? Amém? É um pouquinho diferente aqui hoje, mas é isso que é necessário. Isso aqui é útil para nós mais velhos, antes de pensar fazer qualquer bobagem, é útil para mais novos, antes de tomarem qualquer tipo de decisão, que não possa ser sustentada o restante dos dias, o restante da vida, é útil. Irmão Branham, choveu de pergunta. Eu me casei com uma mulher que já havia se casado antes. Nós nos divorciamos e desde então ela se casou 2 vezes. A Bíblia afirma que se desejamos, devemos reconciliar. Devo eu voltar para aquela mulher, a qual me divorciei dela, e ela já se casou por mais 2 vezes? O profeta disse, não, meu irmão, não faça isso. Um profeta aconselhando um irmão a não reconciliar com a sua mulher, a qual ele separou dela, e ela foi embora e casou mais 2 vezes, e agora estava sozinha, querendo voltar. O profeta disse, não faça isto. Agora, meu irmão, aqui está a única coisa que eu poderia dizer para você. Este é um grande assunto. Se a igreja alguma vez se organizar e se endireitar a uma posição em que ela deve estar,
eu digo isso com reverência. Existem dois pensamentos acerca de casamento e divórcio nas igrejas. Um mantém uma facção e o outro mantém a outra facção. Mas eu creio, na minha opinião, que ambos os pensamentos das igrejas estão errados. Um deles crê que um homem só deve casar de novo se a sua esposa morrer. Outros creem que ele não deve se casar em hipótese alguma. O profeta disse: ambos os pensamentos estão errados. Então, se estão errados, significa que caso a caso deve ser julgado pela palavra. Está vendo? Aí ele diz aqui: mas você me diz que, na minha opinião, com a graça no meu coração diante de Deus e dessa Bíblia, essas ideias estão erradas, mas há uma verdade ali. Olha aqui, ó, eu disse sobre dores de um profeta. O profeta tem tanta dor, irmão. Você imagina para um homem do calibre do irmão Branham ver os filhos dele como ele viu? Calcula, gente. Você tem um contratempozinho com os seus filhos, a sua família, te dilacera. Agora você imagina um homem como o irmão Branham ver o que ele viu na sua casa. Billy, suas meninas, Meda, sua igreja. Imagina o coração. Por isso que eu chamaria isso de dores de um profeta, que são dores às quais estamos sujeitos. Somos homens sujeitos às mesmas paixões, disse Paulo e disse Tiago, capítulo 5. Dores do irmão Branham. Aí ele vem e diz aqui, ó, nós já vimos Rebeca, já vimos Sara, já vimos Billy Paul, já vimos a igreja do irmão Branham. Agora ele vem e diz assim, ó, se você observar o que Jesus disse, agora, irmãos, eu tenho que dizer isso para vocês. Eu tenho um irmão, o irmão da minha carne, é o meu próprio irmão de sangue, e vocês talvez saibam disso. Agora mesmo meu irmão está se preparando para casar com uma nova mulher. Chato, né? E o meu irmão já foi casado antes e tem um filho com uma boa mulher do seu primeiro casamento. E ele chegou até mim e me pediu para que eu casasse. E eu lhe disse: não, de forma alguma farei o seu casamento. Quer dizer, não estava livre dos problemas, mas tinha ou não tinha uma conduta. Ninguém está livre de problema, mas o feio é não ter conduta. O feio é não ter posicionamento. O profeta teve problemas muito mais sérios do que muitos de nós, mas teve posicionamento na palavra, sabia posicionar na hora certa. E outro detalhe, com um amor tão grande, que ainda continuava com um braço ao redor daquela pessoa. É uma coisa incrível aquele espírito. Ele dizia assim, ó, se eu não puder discordar do meu irmão e manter os meus braços ao redor dele, isso eram esses problemas aqui, ó, que acompanhavam sua igreja, sua casa, sua família. Agora, doutrinariamente, o homenzinho tinha uma rigidez na palavra, que se fosse preciso, ele mandava parar de pregar, como ele mandou parar de pregar. Ele interrompeu uma pregação no púlpito dele, ele disse, ele estava semeando uma semente para a igreja, e eu disse, fim, pode encerrar, irmão. Começou a colocar uma semente, irmão Branham cortou. Ele tolerava e sabia posicionar com danos e problemas morais, mas quando o assunto era uma semente no ventre da igreja, havia um posicionamento mais sério. De forma alguma, quer dizer, o profeta não fazia casamento de divorciados que não houvesse se divorciado dentro dos padrões bíblicos. Jesus disse em Mateus 5, aquele que repudiar sua mulher e se casar com outra, exceto em caso de fornicação, faz com que ela cometa adultério. Qualquer que se casar com aquela que foi repudiada, vive em adultério. Então não faça isto. Não, você não pode voltar à sua primeira esposa que você a largou e se casou novamente. Ela se casou, mas ela divorciou de você e ela te repudiou. Está respondendo a pergunta. Então você diz assim, irmão Branham, eu estou livre? Deixe-me ler isso novamente. Eu me casei com uma mulher que nunca tinha se casado, nos divorciamos e ela foi e se casou mais 2 vezes. E agora quer voltar. Devo voltar para ela? Aí o irmão Branham disse assim, não,
Não, não, senhor. Vá até as leis de Levíticos e você verá que, se você voltar a ela, ela tem se sujado, recebido semente de outro homem, e ela tem se tornado imunda. Você não deve voltar para ela, porque senão é o seu segundo estado pior do que este. Aí o profeta disse para ele assim, ó: poderia eu voltar, ainda lendo, poderia eu voltar para aquela mulher que já foi casada antes? Ou devo ser livre? Aí o profeta disse: não, não volte para ela. Você agora está totalmente livre. Fique livre. Sim, não volte a ela outra vez. Não, senhor, ela está casada com outra pessoa. Fique longe dela. Isto é certo. Não, aquilo corrompe. Você compreende? Se tivéssemos um pouquinho mais de tempo, eu gostaria de entrar naquilo. Mas somente para sua pergunta, meu irmão, seja quem for você, não, senhor. Não volte a tomar aquela mulher, sendo que ela se casou mais 2 ou 3 vezes depois que se separaram. Eu casei um casal aqui há algum tempo atrás, e eles viveram um tempo juntos. Você sabe, logo que eu os casei, eles se divorciaram. Mombrana também fez casamento de pessoas que separaram. Não é porque o profeta casou que eles nunca... O profeta me casou, o profeta me batizou, o profeta me apresentou. E que diferença isso faz? Qual é a virtude disso? Profeta me apresentou, só porque ele me apresentou, eu sou profeta. Profeta orou por mim, só porque ele orou, eu sou profeta. Profeta me casou, só porque o profeta me casou, meu casamento está livre das intempéries da vida. Profeta disse: ó, casei um casal, e eles se divorciaram, foram embora, um velho casal. É o irmão Pexon. É exatamente quem eram, é este casal, vocês o conhecem bem. Não podia ter complexo, né? Irmão Branco citava os nomes, né? Ele era simples, ele citava o nome dos problemas. Era o jeitinho especial do nosso profeta. Ele falava: irmão Pexon aqui, ó, ele casei ele há 21 anos atrás, ele largou da mulher, viveu não sei quantos anos longe dela. Ele falava os nomes, né? E as pessoas recebiam aquilo bem. É exatamente quem eram, são eles estão aqui. Eles simplesmente não davam certo. O irmão Pexon e a senhora Pexon brigavam muito entre eles. E eles se divorciaram. Ela então foi embora, mas ela era uma mulher fiel a Deus. Viveu solteira por todos esses anos e nunca teve com outro homem. E ele também a mesma coisa, ficou só por todo o tempo. E então eles viram quão ignorante eles foram, quão duro foram, e eles queriam voltar e se casar novamente. E eu disse: claro, vem, para mim está tudo bem. E assim que eles devem estar, é assim que eles devem estar casados. Eles foram casados no princípio. Bem, eles estavam casados o tempo todo. Eles nunca se divorciaram, eles apenas lhes deram uns papéis para viverem juntos como marido e mulher. Isso é tudo, porque eles estavam casados. Então eles se separaram. Pela lei eles se separaram, mas só que ele nunca teve uma mulher e ela nunca teve outro homem. Aí a vida toda viveram na igreja. Depois de alguns anos eles voltaram e queriam viver junto de novo. Foi 20 anos olhando um para o outro dentro da igreja, os dois sozinhos. Chegou um momento que eles disseram: não dá mais para a gente ficar aqui só olhando um para o outro. 20 anos, namorando só por olhar, nós somos casados. Aí foram lá conversar com o irmão Brana. Irmão Brana, nós nos engraçamos de novo um com o outro e queremos voltar a viver juntos como marido e mulher. O profeta disse: você ficou sozinho? Sim. Você também, irmã? Sim. Estão limpos? Sim. Depois que se separaram, nunca tiveram outro homem ou mulher entre vocês? Não. Então vocês nunca foram divorciados para Deus. Vocês estão casados. Que coisa, né, irmãos? Que coisa, que profeta. E um profeta no meio de nuvens escuras, porque isso aqui são nuvens escuras. Eu vou fazer igual a irmão Brana agora. Vocês lembram quando o irmão Cleiton e a irmã Renata chegou na igreja? O irmão Cleiton e a irmã Renata chegou aqui, e os dois viviam juntos, mas já tinham sua filhinha, né? A Gabi, os meninos. E eu falei: não, irmãos, fui lá, batizei eles, e eles viviam juntos, carne da carne, marido e mulher. Conheceram a palavra. Mas quando eu batizei eles, e depois eles vieram aqui, passaram na fila da ceia, lembra do irmão Benedito, um moreninho,
que vinha na igreja com eles lá da aclimação, misericórdia, eu amo o pastor Bruno, amo aquela igreja, e eu me sinto bem, vejo a presença de Deus lá, mas ele batizou um casal amigado, ele tropeçou, ele batizou um casal amigado, aí começou a namorar uma igreja que talvez não batize um casal amigado, mas aceita um pastor casado 2, 3 vezes, contraditório, não é? Os posicionamentos. Vieram para a ceia, participaram, eu disse, problemas nós vamos precisar de tempo para resolver. E o tempo foi passando, né, irmão Cleito, irmã Renata? As coisas foram se entrosando, foram chegando no lugar. No dia do casamento ainda não queria casar, ficou meio com medo, mas se casaram, né? Se casaram diante de um juiz, depois fomos lá na casa deles, fizemos um culto, foi? Oramos por eles, hoje eles estão aí casados, tomando a comunhão, batizados, amam a mensagem. Está vendo? São nuvens escuras que quando você aproxima delas, sabe o que você vê? Asas de anjos, como disse o irmão Brana. Então a gente tem que ter muito cuidado em fazer julgamento das nuvens escuras e problemas controversos que surgem. Lembre disso, quando surgir na sua casa, lembre que surgiu na do irmão Brana e ele soube como agir. Eu estou falando isso para Deus, Senhor, se eu for olhar para o meu coração e o que eu quero tudo muito certinho, queremos tudo muito perfeito, queremos tudo justo, tudo honesto, mas nem sempre sairá tudo da maneira como eu quero. E quando não sair da maneira como eu quero na igreja, ou na casa dos meus irmãos, ou mesmo na minha casa, dá-me sabedoria para lidar com essas coisas, e saber que isso se trata dos redimidos do Senhor, dos filhos de Deus, que também estão sujeitos a viver as suas duras provações. Portanto, não julgue os seus irmãos, ore por eles, peça a Deus graça, porque Deus tem uma maneira melhor. Como o irmão Brana condenou duro casamento e divórcio, mas duro mesmo. E por que essa gente conseguia ficar divorciada, atrapalhada, embaraçada, juntinho com ele e não largava ele por nada? É porque eles conseguiam encontrar misericórdia no meio dessa rigidez que é a palavra de Deus. Amém? Amém. É só uma escola dominical e, como eu disse, conselhos do profeta. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar a Deus. Essa foi a mensagem que chegou, mensagem nova. Deus se identificando por suas características. Parece que as características que identificam os profetas não são as perfeições quanto à carne, né? Parece que as características que identificam os profetas não é o mar de maravilhas, os quais eles estão remando sobre eles, com águas tranquilas, sossegadas e sem problema. Parece que não é isso. Parece que uma das características que identificam os mensageiros de Deus é como caminhar no meio das ondas e das tempestades, como Jesus caminhou e como aqueles discípulos caminharam dentro daquele barco agitado. Parece que essas, irmão Donizete, são algumas características proféticas. Passar no meio de um grande dilúvio, dentro de um barco sem afundar. Dentro de um barco, no meio de uma tempestade, estava Noé, mas não afundou. Dentro de um barco, no meio de uma tempestade, dormia Jesus, mas não afundou. Características de profeta. Israel, uma grande tempestade. Elias, um profeta passando no meio de Israel, na pior fase de Israel, mas não afundou, não deixou de ser Elias, mesmo quando estava no zimbro, mesmo quando estava na caverna. Esses problemas sempre teremos, mas tenhamos luz e um bom espírito para poder lidar com as situações. Que Deus abençoe o coração de vocês, tenham uma boa semana. Quarta-feira oração, sexta-feira culto, domingo de manhã um dos pastores, cada um dará uma palavra aqui pela manhã no domingo que vem, e eu estarei na quarta-feira de volta, sem ser nessa, na outra estaremos aí juntos. Vamos orar a Deus.
Meu Senhor, estou sentindo a Tua graça aqui, Senhor. Eu gostaria tanto de transmitir o recado do Senhor como o Senhor pôs no meu coração, mas às vezes nos falta palavras que o Teu Espírito pode falar nos corações dos meus irmãos, Pai. Permita-os pelo dia de hoje, pelo resto da semana, nadar em um oceano de graça, em um mar de sangue, Senhor, aonde mesmo no meio dos grandes revés, lutas e aflições, o Senhor possa estar com eles, ajudando-os, Pai. Mesmo quando feridas forem grandes, o Senhor possa estar cicatrizando, ferindo. Pai, talvez não dentro disso que eu falei, mas talvez haja alguém aqui muito ferido nessa manhã. E eu sei que o Senhor pode curar essa ferida, Pai. Eu sei que o Senhor pode passar bálsamo. Sei que o Senhor pode derramar as Tuas riquíssimas, preciosíssimas misericórdias sobre a Tua igreja, Senhor. Eu quero Te agradecer por este profeta, Senhor. William Branham não é profeta para mim, Senhor, porque ele não errou. Talvez se fosse um homem que escondesse seus defeitos e erros, ficariam algumas dúvidas concernente à sua sinceridade, autenticidade ministerial. Mas ele era um livro aberto, um homem transparente, Senhor. Sua família, os acontecimentos da sua igreja, que transparência tinha aquele profeta. Pai, não há por que sermos um livro fechado, mas podemos ser um livro aberto também, Senhor, para que não carreguemos um fardo esmagador de acusação, Senhor, de complexo, Deus. Ajuda esta igreja, ajuda os meus irmãos. Eu sei que há pessoas precisando de uma libertação, Pai. O Senhor tem para dar isso, Senhor. Isso pode acontecer aqui agora mesmo, independente de qualquer coisa, Senhor, independente de sensações. Meu Deus, eu creio que Tu estás aqui, Pai. E mesmo se eu não estivesse sentindo o que eu estou sentindo aqui, eu estaria crendo que o Senhor está aqui, Pai, porque a Tua palavra não pode falhar. Deus cumpre a Sua palavra. Eu creio nisso, Senhor. Pai, deixa uma bênção sobre a Tua igreja, deixa uma firmeza, uma estabilidade, deixa um ensino profundo, bem calcado na Tua palavra sobre a Tua igreja, a ponto de que não importa o que alguém venha dizer contra essa mensagem, contra esse profeta, contra, Pai, este lugarzinho aonde nos reunimos em torno da Tua palavra. As almas estarão bem ancoradas, firmadas na Tua palavra, sabendo em o que temos crido, Senhor, do testemunho e espírito que nós temos dentro da nossa alma, Senhor. Não somente sobre isso, mas concernente a toda e qualquer coisa, dá-nos graça para posicionarmos sempre, Pai, ao lado do assim diz o Senhor, Pai, para alcançarmos graça e misericórdia. Até o ímpio se converter, Tu disses que o purificarias. O justo que se desvia, se voltar, o Senhor diz que o inocentaria e novamente ressuscitaria a sua justiça, o receberia como alguém limpo, puro, e não haveria mais memória da sua iniquidade. Pai, envolve toda a Tua igreja nisto, Senhor. Talvez haja tantos justos que já se desviaram, talvez não da igreja, mas em alguma coisa, Senhor. Mas o Senhor diz que se voltarem à justiça, Teu amor os envolverá, Tua misericórdia os guardará, Pai. A minha oração é: guarda esta igreja, guarda estas famílias, guarda os Teus eleitos, envolvidos em Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, é a nossa oração aqui nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Seja cristão, seja espiritual, sem nenhuma falsa sensação, mas eu acredito muito que Deus tem cuidado de nós de um jeito muito especial, irmão, muito especial.
Tenho percebido a grandiosidade do amor de Deus esses dias. Deixa isso aparecer na sua casa, deixa isso aparecer no seu coração. E você vai ver muitas pessoas ainda falar mal do teu profeta. Mas lembre que o que o faz profeta não é a ausência dos seus erros. Nenhum constrangimento tenho em dizer assim, ó, tem um profeta que errou. Não tenho nenhuma dificuldade, nenhuma. Se pensa dos profetas, plena justiça, 100% de acertos. Não é o que eu penso do meu. Tem um profeta que errou, mas nos seus erros e nos erros da sua igreja, ele mostrou que ele era profeta. Se não fosse, teria nos lançado todos nós aqui num abismo sem fim, irmão. Foi um genuíno profeta. Você mostrará quão cristão você é, não na hora dos acertos, mas na hora dos erros. Você mostrará o quanto você ama, não quando tudo estiver dando certo, mas quando alguma coisa sair errado. Isso é na igreja, isso é na sua vida, isso é no casamento, isso é nos filhos, isso é onde é que você passar. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, que a graça dele te acompanhe, em nome do Senhor. Vão todos em paz, em nome de Jesus. Até quarta-feira, Deus querendo.